Olá, boa tarde. Cá estou eu novamente com outro aparelho. Neste caso é um aparelho de eletroestimulação, um aparelho também na área da estética. Pode ser utilizado por fisioterapia, neste caso também dá, mas no meu caso utilizo somente para a área da estética, para estimulação muscular, para eletroestimulação ou a chamada também ginástica passiva. Este aparelho só dá para o corpo, alguns dá também para o rosto, neste caso não é essa a função, é somente para o corpo. E a eletroestimulação ou ginástica passiva é o que é? É um método que utiliza elétrodos, como vocês estão a ver, são estes grampinhos que aqui são utilizados, que prendem numas fitas que são envolvidas no corpo, na zona a tratar, portanto são distribuídas pelo corpo, consoante a necessidade, e com o objetivo de quê? De estimular as fibras musculares. Para quê? Para que seja feita uma contração muscular, não é? Que vai provocar uma ativação da parte circulatória, também uma melhor oxigenação das células, que ajudam nesse caso a eliminação das toxinas, e a estimulação muscular vai fazer com que seja consumida a energia e que dessa forma queime as gorduras acumuladas nas zonas a que estão a ser trabalhadas. Consoante aquilo que for necessário, é feito. Ou seja, este aparelho tem uma vantagem: conseguimos trabalhar mais do que uma zona. Conseguimos, por exemplo, trabalhar a parte abdominal e a coxa, ou então só, por exemplo, os glúteos, mas se for feito na parte de frente, temos essa vantagem, conseguimos trabalhar pelo menos duas zonas. Podemos trabalhar braços e barriga, ou seja, abdômen, podemos trabalhar coxas e braços, podemos trabalhar algumas coisas nesse sentido, não sendo só uma zona como outro tipo de aparelhos. Este tipo de aparelhos de eletroestimulação tem frequências e intensidades, consoante aquilo que as pessoas também, aguentam, e programas. São programas em que estimula mais ou menos, ou então fazem uma contração diferente mediante a necessidade que a pessoa tem. Por exemplo, após parto, nós temos um programa específico. Para pessoas que têm uma acumulação de gordura com celulite, por exemplo, temos outra pessoa que só queira reafirmar e não eliminar gordura, temos outro, por isso tem vários programas. Os programas são aqui, temos 8 programas, e um deles também inclui o que nós chamamos a drenagem linfática. Este aparelho também tem essa vantagem: além da eletroestimulação, nós conseguimos também fazer drenagem linfática. Não é pressoterapia, as pessoas às vezes confundem um pouco, não, é drenagem mesmo. É um aparelho que ajuda na eliminação de toxinas também e na eliminação de volume, nesse aspecto, quando é feito a drenagem. A drenagem é o programa 8, que é somente utilizado para isso. O restante dos programas são para eletroestimulação ou então para a fisioterapia. No caso, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, o 6 e o 8. O 7 é precisamente para a fisioterapia. Aqui na área da estética nós não utilizamos. Eu pessoalmente gosto muito de utilizar o 4 e o 6. São os programas. O 4 é um programa que é utilizado precisamente para após parto. O 6 eu utilizo muito para outro tipo de pessoas, no caso de pessoas que seja só para reafirmar, então eu utilizo, por exemplo, o 5. O 8 é para drenagem. No caso, o programa 4, por exemplo, nós temos a frequência. A frequência é a frequência com que é feito os impulsos, digamos assim, do aparelho. Vai até ao 12, que já é uma frequência bastante boa, muito forte.
e com o tempo nós começamos, por exemplo, com o 8, depois passamos para o 9, 10, até a pessoa se habituar e vai até, normalmente as pessoas com a continuação aguentam até ao 12, porque isto é quase como ir a um ginásio. Nós no início, no ginásio, as pessoas demoram a conseguir fazer os exercícios durante um certo tempo, porque ficam doridos e porque ficam cansados. Neste caso, o aparelho é precisamente a mesma coisa, a pessoa até se habituar, também faz uma ou duas ou três sessões e depois vamos gradualmente aumentando a frequência, assim como a intensidade. A intensidade é muita, digamos, podemos ir até um percentil alto, mas também temos esse cuidado, vamos consoante a sensibilidade da pessoa. Claro que quanto mais aguentar sem danificação do músculo, melhor. Mas quanto mais sessões a pessoa faz, mais a pessoa tem tendência a ser resistente. Isto é um ginásio autêntico nesse sentido. É a mesma coisa aqui todos os dias ao ginásio. Se vier todos os dias fazer eletroestimulação, tem se calhar um resultado maior e tem um resultado ótimo. Após normalmente fazer uma ou duas sessões, há pessoas que se sentem doridas, como se tivessem feito realmente ginásio, às vezes até cansadas, é mesmo essa a situação, mas depois com a habituação a pessoa sente que realmente é o mesmo percurso do ginásio, deixa de sentir, ganha energia, ganha vitalidade, sente o músculo mais firme e a gordura a diminuir. É um aparelho aparentemente simples, mas que o efeito dele no corpo é bastante benéfico. É um tipo de tratamento que se pode fazer às vezes que quiser. Não há, lá está, voltamos ao mesmo, é como ir a um ginásio, não é? A pessoa vai às vezes que quiser, neste caso também funciona da mesma forma. E aqui está, pronto, isto é o mesmo processo, temos aqui o 6, voltamos aqui às frequências, mas o processo continua a ser o mesmo. E os grampos, estes grampinhos, são presos, vou-vos mostrar só um bocadinho, em fitas assim, prendem nesta zona, não é? Agora não consigo porque estou a segurar no telemóvel a fazer a filmagem. E isto envolve, digamos, a zona a tratar e depois prendemos na pessoa. As fitas, estas fitas têm que ser molhadas para haver precisamente o contacto com o aparelho, não pode ser em seco, por incrível que pareça, têm que estar molhadas e então sendo colocadas no corpo. Pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar, espero que tenha sido, que tenham ficado esclarecidas de como é que o aparelho funciona, mas também alguma dúvida, alguma necessidade de saberem como é que funciona os packs, os tratamentos, os valores, estejam à vontade, entrem em contacto comigo. Obrigada!